Você quer comentar, que você está falando alguma coisa de diploma? Sua maior lição aprendida e conselhos para os empresários familiares. Mas você ia falando alguma coisa de diploma aí, não sei se você vai lembrar o que é. Outras premiações também, acho que aqui já ficou de bom tamanho. Eu queria só rapidamente aí, não sei como é que você está aí concluindo, fala assim, eu tive muita ajuda no decorrer dessa jornada, né, assim, fundamentalmente de meu pai, assim, no centro, mas convivi com clientes excepcionais, né, tive o privilégio, né, você pega uma convivência que eu tive com João Carlos Paes Mendonça, na época do Bom Preços. João Carlos, ele cuidava do marketing de cerveja, eu há 30 anos atrás, convivendo com João Carlos, entendeu? Isso foi um presente para mim, entendeu? E aí a relação ficou, a ponta, inclusive, do grupo JCPM fazer 90 anos no ano passado, e ele escolheu a gente para fazer a comunicação nova. Então, tive muita ajuda nesse. Então, nossa equipe, cliente, estou configurando aí, dando esse exemplo de João Carlos, mas outros clientes também durante muito tempo. Eu me lembro que quando foi o momento de meu pai, lá em 2016, nós estávamos no momento de lançamento daquela campanha da água de coco obrigado, lembra? Eles não sabem como eles me ajudaram. Porque eu me envolvi tanto naquele job ali, que foi uma forma, entendeu, que me contribuiu ali. Então, aprendi muito com isso. Tivemos uma associação com o Grupo ABC, né, o grupo dos baianos aí, Nizam e Guga, que depois virou os gringos, convivemos com os gringos. Então, assim, tem um conjunto de experiências, associações, fizemos fusão com a Engenho Novo no final da década de 80. Então, foram muitos realmente intensos aprendizados durante esse período. Então, eu não sei se a palavra é conselho, assim, mas, enfim, o que eu vivi, assim, é que a gente deixe acontecer as crenças que a gente tem. Porque, assim, se eu for ser cartesiano e racional, assim, eu diria que é meio que um equilíbrio entre a confiança que meu pai teve em mim, o desapego até, né, ali que ele teve, porque imagine, né? E a transferência dessas experiências de uma forma mais estruturada que eu, assim, posso dizer que tenho desenvolvido também então, um equilíbrio entre essas duas coisas. E outra coisa, quando eu falo que eu gosto do que faço, eu não nasci gostando do que faço. Eu fui aprendendo a gostar do que faço, né? Eu não nasci, amo a publicidade. Eu fui me criando, fui deixando acontecer isso que eu estou falando, as coisas foram caminhando e eu terminei aprendendo a gostar do que faço. E gostar é um eufemismo, na verdade, ser apaixonado. Quando você falou que você cada dia mais tem esse tesão, essa paixão, e quando você chama a Moria de Paraíso. Mayara, sua mensagem final e que conselho, só pode ser um, que conselho você daria para os empresários familiares? Independente da geração, a gente sabe, inclusive, a D'Amicus um dos grandes elementos que tem feito essa nossa história de empresas familiares, que a gente está entrando em muitas empresas graças a segundas ou terceiras gerações. Nada contra a primeira. Já entramos em empresas também em primeira. Então, sua mensagem final, já um agradecimento assim, um beijo virtual, não posso dar beijo aqui, né, minha gente? Beijo virtual, agradecimento, você é uma pessoa muito especial, profissional muito especial, tem além de tudo que você já fez acontecer, muito mais, mas sua mensagem final do nosso 5º episódio aqui do Negócios Familiares Cash e um conselho para o empresário familiar. Tá. Se quiserem mais conselhos, vão ali buscar. Então só pode ser um. Tá. Primeiro eu vou pegar o gancho na história de Cláudio e a partir daí eu vou construir meu pensamento. Cláudio trouxe para a gente aqui elementos do que representou o êxito na história da empresa dele, né? Inicialmente Publivendas, hoje Moria. Então, começou no história familiar, ele tinha uma relação boa com o pai, mesmo com relação boa, todo mundo tem suas desavenças e discordâncias, né? As discordâncias, elas não precisam virar... elas podem ser apenas divergências, não virar diferenciais muito grandes, se a gente resolve. Mas qual é o ponto? Na hora que você falou assim, meu pai confiou em mim, eu falei, pronto. E outra coisa, ele teve, mesmo ele querendo sair para ir para um outro lugar, ele foi assumir, concorreu a prefeito, ele confiou dele deixar o que ele criou para você. Então, é muito importante nas empresas familiares, os pais, primeiro, terem consciência de quais são as pedagogias emocionais
comportamentais e relacionais que estão passando para os seus filhos. Porque o que é que acontece? Quando a gente é pequeno, aí eu já vou dizer para os pais pensando nas futuras gerações, viu? Então, quando a gente é pequeno, o ser humano aprende por emoção e por repetição. Então, a gente não tem a linguagem, o cérebro ainda não se desenvolveu. Então, o que é que o ser humano faz? Ele filma tudo, download e internaliza. Você não sabe nem o que você internalizou. Então, as pedagogias que você teve em casa, que estão aí no seu inconsciente, e o trabalho que seu pai fez enquanto pai, sua mãe enquanto mãe, na relação também de vocês, e até você disse que seu irmão foi conviver lá um tempo, mas que depois saiu, etc. E tudo continuou de uma forma harmônica. Não vou dizer que não houve desavenças, não houve discordâncias, não houve problemas, não houve conflitos nem tensões, mas que depois foram resolvidos. Mas que a qualidade disso é muito importante. E aquilo que eu falei, da mesma forma que você conversa, no caso, com os seus colaboradores, quando você fala assim, tem um problema, venha cá, faça com suas filhas. Outro ponto, mesmo você ensinando para suas filhas, sempre pergunte a elas, filha, o que é que você acha disso? Para você ouvir o outro lado, você faria isso de uma forma diferente? Ou você vê uma forma, na sua opinião, que outro jeito isso poderia ser feito? Porque às vezes pode haver um papel muito meu pai é meu ídolo, e você não se sentir com espaço para você se colocar. Às vezes, seu pai pode não dar, digamos assim, ou numa empresa familiar, o pai e a mãe pode não dar, o filho não se sentir, porque cada um forma uma personalidade. Lembra que eu falei? A gente tem as contribuições sociais. Então, vou dar um exemplo. A homem que é homem, ou a mulher é direita. Então, existe, quando a gente nasce num determinado momento histórico, já existe um funcionamento social, com as regras, né, sociais, né, com os hábitos. Aí a criança nasce numa família. Naquela família, ela tem um modus operandi, que ela faz a tradução daqueles valores da sociedade para aquele micronúcleo. Você tem sua subjetividade. Como é que você lida com isso? Vai para as primeiras relações de vizinhança, escola. Depois vai para o trabalho. No trabalho, cada um já chega com a sua sacolinha. Então, você tem que administrar diversas subjetividades já ali. Você vai ter que criar seu podcast, com tensão ou conflito. Mas o que é que a gente poderia falar para as empresas familiares? Sim. Os pais precisam ver o que é que eles estão ensinando para os seus filhos. Perfeito. Se eles estão validando ou não, se eles estão incluindo ou excluindo. Porque, assim, a confiança fez com que seu pai lhe validasse e fizesse você se sentir pertencido e você sentiu confiança para você seguir adiante. Agora, esse afastamento físico de seu pai foi fundamental, porque é muito diferente. Se seu pai continuasse dentro da agência, ainda ia haver durante um tempo, geralmente falam que a média é de 3 a 5 anos, mesmo quando se passa o bastão, de os antigos liderados funcionários conseguirem passar esse bastão do sucedido para o sucessor, entendeu? Então, é muito importante a gente entender isso. Então, o que eu vou dizer para as famílias resolva as suas questões emocionais, as suas questões relacionais, as próprias questões existenciais, para que isso não vá para dentro das organizações, porque esses conflitos são um grande impeditivo, né, do sucesso em maior grau das organizações, das sucessões em organizações familiares, da manutenção e existência do negócio depois que o fundador, né, sai ou que morre, etc. Então é fundamental, cuidem das relações. Cuidem, resolvam tudo. Muito legal. E massa essa sua fala final, porque Cláudio trouxe isso, inclusive como ele transformou isso em cultura, né? Então, quando ele de uma certa forma traz elementos da relação pai e filho, e dele como pai com as filhas, mas trazendo para a cultura dos funcionários, que é legal.